No vídeo de hoje, iremos falar um pouco da cultura grega, continuando a nossa aula sobre Grécia Antiga. Durante o período clássico, ocorreu a época áurea da criação cultural grega. Nesse período, viveram muitos dos principais teatrólogos, filósofos, arquitetos e artistas gregos. A religião é uma das expressões culturais de maior destaque, caracterizado pelo politeísmo antropomórfico, ou seja, para a mitologia grega, para a religião da Grécia Antiga, os deuses tinham formas e atributos humanos. Segundo a mitologia grega, vários deuses habitavam o Monte Olimpo, de onde comandavam o destino dos seres humanos. Alguns deuses se relacionavam e tinham relações sexuais com seres humanos, gerando semideuses ou heróis, como Hércules, por exemplo. Entre as principais divindades estavam Zeus, Atena, Apolo, Dionísio, Poseidon. A influência da mitologia grega pode ser observada nas manifestações artísticas da Grécia Antiga e no teatro, que surgiu a partir das encenações em homenagem a Dionísio, por exemplo. Os poemas épicos estiveram entre as principais fontes literárias gregas. Para os historiadores, como exemplo, temos a Ilíada e a Odisseia de Homero. A história, enquanto estudo do passado, também surgiu com os antigos gregos, através dos relatos do filósofo Heródoto, considerado o pai da história. Esses relatos eram baseados em narrativas escritas, abandonando as narrativas orais que eram típicas dos poemas e do mito. Na arquitetura e na escultura, buscava-se uma expressão do humanismo com o cultivo de princípios como o racionalismo e a simplicidade. A civilização grega foi também o berço da filosofia, que tinha por objetivo procurar explicações racionais e universais para a vida e para a humanidade, diferenciando daquelas explicações mitológicas, buscando algo mais racional, mesmo sabendo que em seu início a filosofia e a mitologia acabavam se misturando, numa fase pré-socrática, por exemplo, mas logo depois a filosofia seguiu seu próprio rumo. O pensamento filosófico grego tinha por base a razão e a valorização do ser humano, naquilo que nós chamamos de antropocentrismo, e contribuiu decisivamente para o surgimento de várias áreas de conhecimento, já que para o filósofo a busca pelo conhecimento era incessante. No período helenístico, última fase daquilo que a gente chama de mundo grego ou Grécia Antiga, um pouco antes da dominação romana, a expansão territorial promovida por Alexandre o Grande contribuiu para a difusão da cultura grega pelo Oriente. Nesse processo, a cultura grega se fundiu com aspectos das culturas
locais, dando origem ao que a gente chama de cultura helenística. A cultura helenística, ela se caracteriza por um realismo extremo, né? As obras da cultura helenística, elas exprimiam a violência e a dor, que eram muito característicos dos períodos de guerra e de conflito vivenciado pelo povo heleno, sob o comando, por exemplo, de Alexandre. O helenismo acrescentou um pouco da cultura oriental, trazendo novos elementos para a cultura grega, como, por exemplo, o despotismo, que era uma prática política autoritária e inquestionável, que já era muito comum no Oriente.